portal petista The Intercept vazou um bate-papo de Flávio Bolsonaro com Daniel Worcaro, cobrando algumas parcelas que já estavam muito atrasadas do tal financiamento do filme da vida de Jair Bolsonaro. Irmão, preferi te mandar o áudio aqui pra você ouvir com calma. Bom, aqui a gente tá passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui pra frente, como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você tá passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda, você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas enfim, não... é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela pra trás, cara, tá todo mundo tenso. E eu fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus, os caras, pô, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. Pô, ia ser muito ruim, né? Todo efeito positivo que a gente tem certeza que vai vir com esse filme pode ter o efeito elevado a -1 aí, cara. Então, se você puder me dar um toque, uma posição ainda, né? Porque a gente precisa saber o que faz, cara, da vida, porque já tem muita conta pra pagar esse mês, e mês seguinte também, e agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara, tudo contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. Puder me dar um toque aí, irmão. Desculpa o áudio longo aí, tá? Um abração, fica com Deus, cara. Se você é bolsonarista, tem problemas de coração e passou pelo dia de ontem, a gente pode glorificar de pé a igreja. Porque se você não morreu do coração ontem, meu amigo, é porque você é de ferro e nós estamos juntos. Nessa edição eu vou abordar um único tema: a conversa de Flávio Bolsonaro com Daniel Worcaro. Só que muito diferente do que fez a Oeste ontem e dos argumentos desonestos da dona Ana Paula Henkel, neste programa você vai conferir comigo várias reportagens, datas, valores que não se sustentam e opiniões de pessoas que todos nós confiamos. E aí, vale você decidir. Você vai confiar em quem nos pormenores dessa história? Porque você sabe, né? O diabo, meu filho, o diabo, ele mora nos detalhes. Ele não vai querer que você tropece numa montanha. Para você quebrar a sua cara, ele vai colocar uma pedrinha no seu caminho. É nela que talvez você possa tropeçar e se arrebentar, como nós vimos ontem muitos fingidores e ejaculadores precoces de plantão. Vem comigo nessa viagem que eu amarrei um monte de assuntos soltos que no final apresenta toda a coerência. Mas não antes de você me deixar o like para dizer para a plataforma que ela precisa distribuir esse conteúdo, principalmente esse, que diz respeito à idoneidade do nosso próximo presidente da República, Flávio Bolsonaro. Bora lá? 3, 2, 1, botãozinho no like. Ok, bora pra pauta? Bora. Vou começar com spoiler de The Hit. Pessoal, o que estão tentando fazer é muito claro. Transformar uma relação privada legítima em escândalo político porque o personagem do filme é Jair Bolsonaro. Não existe dinheiro público, não existe emenda parlamentar, não existe contrato com o Estado, não existe favor regulatório, não existe nenhuma contrapartida. O que existe é um projeto cultural buscando apoio privado, algo comum no Brasil, aliás, no mundo inteiro. Ainda mais porque o contrato de financiamento desse documentário do presidente Jair Bolsonaro foi feito há cerca de 2 anos atrás, quando ninguém imaginava qualquer suspeita de ilicitudes praticadas pelo Banco Master. Filmes, documentários, peças e projetos culturais sempre foram financiados por empresários, bancos, investidores privados. Quando isso acontece com obras ligadas à esquerda, chamam de incentivo à cultura. Quando envolve Bolsonaro, tentam chamar de crime. E sabemos o motivo: é a eleição presidencial desse ano. Aliás, o próprio Worcaro já participou do financiamento de produções ligadas a outros nomes da política brasileira, como o próprio Luiz Inácio Lula da Silva. Mas as manchetes não levam isso em consideração. Sabe por quê? Só falam do Flávio Bolsonaro. Quero deixar claro uma coisa muito importante para vocês. Eu fui um dos primeiros deputados a assinar a CPI do Banco Master. Eu sou 100% favorável que todas as irregularidades envolvendo o Banco Master sejam esclarecidas e que os responsáveis respondam dentro da lei. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora, o que não dá para aceitar é a tentativa de criminalizar uma atividade privada, que aliás foi firmada há cerca de 2 anos atrás, dentro da legalidade por perseguição política e ideológica. Querem criar uma aparência de um escândalo colossal, onde simplesmente não existe legalidade. Não vai colar. E nós seguiremos firmes com você, senador Flávio Bolsonaro, como nosso pré-candidato à presidência da República Federativa do Brasil. Conte com o meu apoio. Procure o pronunciamento de Nicolas Ferreira. Não tem. Mas vamos seguir aqui. Vou começar com Paulo Figueiredo pegando o fio da meada, dizendo que a primeira matéria começou com o Intercept dizendo que eram 134 milhões de reais que Worcaro havia financiado para o filme de Jair Bolsonaro. Do Intercept para o Metrópolis, o valor caiu de 134 milhões para 61 milhões. E do Metrópolis para o Globo, imaginem, o mundo não gira, o mundo capota.
caiu de Metrópole 61 milhões para a Globo apenas 2 milhões de reais, só que com um detalhe, esses 2 milhões de reais foram declarados no imposto de renda do Banco Master. E aí o Paulo Figueiredo completa, já vocês vão descobrir que não tem dinheiro de Vorcário no filme e a turma da ejaculação precoce vai passar vergonha de novo, duvidam? E ele traz aqui os prints, olha, Intercept, que todo mundo viu, 134 milhões, Metrópole 61 milhões e a Malu Gaspar denuncia 2,3 milhões de reais. E 2 dos ejaculadores precoces da República são os senhores Romeu Zema e seu dileto cavalheiro, Rodrigo Constantino, que saiu ontem perdendo a linha Cafifa Carretel, ele perdeu tudo, a corda e a caçamba. Ele fez um post com uma foto de Zema dizendo: diferente de Flávio, não tenho rabo preso com ninguém. Olha, deve estar ardendo agora a consciência dele. Colocou mais, Zema presidente, e disse, resta um. E eu coloquei lá, finalmente o cara assumiu que ele é um anti-bolsonarista. Eu disse, nós avisamos, e tá ele lá, todo festejando Zema porque Flávio Bolsonaro sofreu mais uma tentativa de assassinato reputacional. Cadê o parceiro, cadê o direitista que vai lutar contra o sistema para resguardar aquele que está sendo injustiçado pelo sistema? Não tem para hoje na fila do pão. E para piorar ainda mais a situação, Romeu Zema, além de passar vergonha com foto, ele resolveu gravar um vídeo. Olha só. Flávio Bolsonaro, ouvir você cobrando dinheiro do Vorcaro é imperdoável. É um tapa na cara dos brasileiros de bem. Não adianta nada criticar as práticas de Lula e do PT e fazer a mesma coisa. É preciso ter credibilidade para mudar o Brasil. Eu, com a sutileza de um paquiderme, deixei lá para ele, né? Falei, Romeu Zema, primeiro, vá merda, seu lixo. 2, aponte o crime, seu incompetente. 3, falácia do espantalho, comparar cobrança de cota de financiamento de filme, tudo privado, com ligação criminosa de Vorcários e esquerdistas de todos os tons. Zema lixo, esse cara é um vagabundo, sabe por quê? Ele fez isso quando ainda Flávio Bolsonaro não havia se pronunciado a respeito do que tinha acontecido. Ele não quis nem ouvir aquele que ele, até um dia atrás, confiava tanto a ponto de convidá-lo para ser seu vice, na esperança de que, na verdade, Flávio o convidasse para ser vice dele. Aí a Flávia Leão, guerreira como ninguém, ainda levantou bola de neve, Zema e Vorcaro e suas relações com o crime organizado. Segundo o post, diz o seguinte, é a mídia ninja. Mineradoras de Daniel Vorcaro receberam licenciamento irregular do governo de Minas Gerais. Empresário é investigado pela Polícia Federal por fundos ligados ao PCC. Pai de Vorcaro doou R$1 milhão para a campanha de Zema. Pergunto para você, Zema tem por acaso alguma moral para falar de Flávio Bolsonaro nesta questão que nós ficamos sabendo ontem? Deixa nos comentários para mim, para vocês verem que naipe de gente é Nicolas, Pablo Marçal, Zema e Companhia Limitada, e ainda hoje tem Ana Paula Henkel, segura aí. Essa notícia eu inclusive já denunciei aqui no nosso canal. Zema vende hidrelétricas da CEMIG sem referendo popular ou consulta à Assembleia. A oposição está contestando porque ele vendeu para o grupo JIF, os amigos do rei, para Joesley Batista. Isso é um assinte, gente. E aí a Panzinha traz um outro ejaculador precoce da República, que é quem? Ricardo Salles. No print, ela mostra que tem um grupo de WhatsApp e o Ricardo Salles diz, olha, se Flávio começar a perder tração, o melhor é colocar a Michelle. Aí tem uma Valéria Direita, que não sou eu, tá? Que não andaria em grupinho com Ricardo Salles, dizendo, ah não, pelo amor de Deus, socorro. E aí vem o Diego diz, ah não, se for para chamar Michelle, eu prefiro que Lula ganhe. Esse é o grupinho de Zap do Ricardo Salles, porque vamos e venhamos, senhores, estou atualmente com muitas diferenças com a senhora Michelle Bolsonaro, mas entre Michelle Bolsonaro e Lula, o que é que você prefere? Deixa nos comentários para mim. Mas o pessoal de apoio lá do grande Ricardo Salles, direitista, conservador, que tem caminhada, que tem história, que tem isso, que tem aquilo, o povo dele lá prefere que Lula ganhe. Aí, finalmente, quase lá para as 7 da noite, veio o senador Flávio Bolsonaro e comentou a respeito do que aconteceu sobre suas conversas com o Vorcaro. Fala pessoal, mais do que nunca é fundamental a CPI do Banco Master já. Vamos separar os bandidos dos inocentes. Toda essa história que está sendo veiculada agora nada mais é do que um filho procurando investidores privados
para fazer um filme privado sobre a história do seu próprio pai. Zero de dinheiro público, zero de lei Rouanet, como esse governo gosta de fazer, gastar dinheiro público para fazer autopropaganda deles mesmos. Eu conheci Daniel Vorcaro em dezembro de 2024. Não tinha mais governo Bolsonaro, não tinha absolutamente nenhuma acusação contra ele. O que acontece é que, com o passar do tempo, ele simplesmente parou de honrar com as parcelas do contrato. Sim, tinha um contrato. Eu preciso que vocês guardem em perspectiva essa parte que ele fala. Haviam parcelas em atraso, muitas parcelas em atrasos, que já eu vou abordar com vocês as datas, vocês vão entender que a época não tinha nada de Banco Master que sabemos hoje, veiculando em canto nenhum. Ser concluído. Em função disso, inclusive, procuramos outros investidores para concluir esse filme. Eu quero dizer para vocês uma coisa muito importante. O filme ficou pronto. O filme está muito emocionante. O presidente Bolsonaro merece uma homenagem como essa e vai estar em todos os cinemas do Brasil ainda este ano. E estão todos convidados para assistirem essa obra-prima. Um grande abraço e fiquem com Deus. E se todo o problema do mundo for o financiamento de Daniel Vorcaro a filmes sobre ex-presidentes, a gente tem que colocar todo mundo na cadeia. Se Flávio Bolsonaro merece ser preso, como o Lindbergh falou, olha, Vorcaro também patrocinou filmes de Lula e Temer. Quem disse isso foi Thiago Miranda. Publicitário, investigado no caso dos influenciadores do Master, disse ao site que Daniel Vorcaro também teria patrocinado filmes sobre Lula, de Oliver Stone, e sobre Michel Temer, de Bruno Barreto. Questionado sobre os valores, ele disse desconhecer os detalhes. Agora, eu fiquei especialmente enojada do que aconteceu ontem na bancada da Oeste, principalmente partindo da dona Ana Paula Henkel. Eu já vou mostrar a parte que eu fiquei bem estressada, mas antes de mostrar a parte da reação dela, eu quero mostrar para vocês os fatos, as datas, para vocês entenderem que ou ela estava muito mal informada ontem e, veja, é possível que isso aconteça, porque ontem eu na bancada do Didi, junto com o Didi, nós estávamos assim meio perdidos, mas vocês vão ver que mesmo com a dificuldade da apuração em tempo real para passar ali para vocês, a minha concepção do evento não mudou e parece que mais uma vez eu tinha razão. Eu cheguei no X e disse, olha, Ana Paula mandando desinformação na Oeste, que nojo. Segundo o The Intercept, a data do áudio seria de 8 de setembro de 2025. Nessa época, o que sabíamos do Banco Master? Podia ser liquidado a qualquer momento porque ele estava sem liquidez. Era isso que a gente sabia. E vai falir, e tá lascado, e o FGV, o Fundo Garantidor de Crédito, não resolveu. Então o Banco Master está falindo porque ele está sem liquidez, de acordo com o último balancete. Era isso que nós sabíamos. Nós não sabíamos do buraco sem fundo de corrupção, tanto passiva quanto ativa, do Banco Master e de Daniel Vorcaro com altíssimas autoridades da República. A gente não sabia ainda nem do contrato de 129 milhões da ilustríssima, celebríssima Dona Vivi. E no áudio que foi denunciado pelo The Intercept, Flávio fala exatamente sobre isso, olha só. E você também, eu sei que você está passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda, não... Você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. O que me parece é que Flávio Bolsonaro está dizendo para ele, poxa, Daniel, eu estou sabendo que sua empresa principal está para ser liquidada, você está sem liquidez, estou sabendo que estão tentando negociar sua empresa com BRB. Não parece que Flávio está dizendo, porra, que merda, hein? Estou sabendo que você tem um contrato de 129 milhões de reais com a esposa do homem que está mandando meu pai para cadeia, que prendeu velhinha no 8 de janeiro, que eu estou lutando ferrenhamente por uma anistia. Parece? Faz sentido para vocês isso? A primeira matéria sobre a Operação Compliance Zero da Polícia Federal aconteceu no dia 18 de novembro. Setembro, outubro, novembro. Quase 3 meses depois desse áudio que foi denunciado pelo Intercept. E quem corrobora essa data também é o Jornal Extra. Ó, Flávio cobra de Vorcaro o financiamento de filme de Bolsonaro. Olha só. Tem muita parcela para trás, Para o filme estar pronto agora, isso é sinal de que essas tratativas realmente começaram, no mínimo, 1 ano antes do dia 8 de setembro de 2025. Então, seria ali pelo final de 2024, que corrobora com o que Flávio contou quando conheceu Daniel Vorcaro, que o pai dele não era mais presidente, não tinha nada de coisa pública, de res pública, no meio da conversa deles. Aí, o que eu quero trazer para vocês? A disfarçatez da dona Ana Paula Henkel dizendo, trocando em miúdos, que, olha, esses agentes têm que sair do caminho.
a rápida explicação do Flávio, não negou os áudios, não negou as mensagens, deu uma rápida explicação ali, pediu a CPMI do Master, isso é um ponto positivo. Agora, nós pedimos que as investigações continuem. Para o Flávio, para o outro lado, para a base governista, para a base da oposição. Se a CPI, se é CPMI do Master já, que ela alcance todos. Esta é a isenção, sim, da Revista Oeste, porque o nosso projeto aqui é pelo Brasil. Não dá mais para a gente ficar enxugando gelo. Troca um, coloca outro, enxuga gelo, porque um está envolvido. Lá na frente a gente tem que, né, dar uma pedalada para trás, porque não foi tão transparente. Então, a gente vê que hoje, diante dessa notícia, as redes sociais, eu aconselho, todo mundo, saiam das redes sociais, porque é um fla-fla. Por acaso ela lulou aí? Saiam das redes sociais. Vocês estão proibidos de receber informação além das informações que nós passamos aqui na Oeste. É um fla-flu. Ou é contra o Flávio, ou é totalmente a favor do Flávio. Não quer enxergar que é, sim, uma notícia incômoda. O Flávio Bolsonaro está, de certa forma, envolvido com o nome do Vorcaro. Se foi um contrato lícito de patrocínio para o filme do pai, tudo bem. O interessante é que o centrão fisiológico só incomoda quando é, por exemplo, um ex-ministro de Jair Bolsonaro, Ciro Nogueira, enterrado com coisas desonestas e criminosas do Banco Master até o último fio de cabelos, que se aproximou do bolsonarismo. Quando ela fala de Tarcísio, ela nem lembra que o centrão fisiológico existe. O centrão fisiológico de Tarcísio não incomoda a Ana Paula nem um pouco. E vocês viram depois o discurso dela? No finalzinho ela falou, a gente tem que ver política para o Brasil e não políticos. Só faltou ela usar a máxima, eu não tenho político de estimação. Aninha, deixa eu falar uma coisa para você com todo carinho. Deixa de ser burra, vai estudar o Olavo de Carvalho, vai. Você, querida, não luta com políticas. Você luta com grupos e pessoas. Aí o Kim Paim ainda me trouxe um grande presente, né? Ele trouxe um post da Ana Paula Henkel quando o Sérgio Moro, ministro da Justiça, chamou aquela coletiva de imprensa, e na coletiva de imprensa ele pediu demissão, se afastou do ministério, acusando Jair Bolsonaro de estar tentando controlar a Polícia Federal através da nomeação de ramagem. Vocês lembram? Olha a opinião da Ana Paula Henkel. Dia incrivelmente triste para quem torce pelo país. Não é só o governo que perde irremediavelmente hoje, é o Brasil. Sérgio Moro é gigante. Obrigada, Moro. Esse perfil sempre foi e sempre será Team Moro. Ou seja, a bichinha era burra lá atrás e continua sendo burra. Kim Paim tem muita razão, nada mudou. Bem, e lá para as tantas, no programa Oeste de ontem, escancararam a possibilidade da terceira via vir a crescer mesmo. E juntaram aí com essa manchete que dizia: bolsonaristas admitem estragos e já falam em retomar candidatura de Michele. Em torno de Flávio aciona aliados de Daniel Vorcaro para averiguar a relação entre Flávio e o banqueiro. Bolsonarista Tarcísio, bolsonarista Nicolas Ferreira, bolsonarista Ciro Nogueira, bolsonarista Pablo Marçal. SC peronomútil, bolsonarista, né? Agora vem cá, em torno de Flávio, realmente Flávio, novamente, exatamente como o pai dele, está rodeado de traíras e de gente que não presta. A sorte é que eu acho que nessa empreitada tem mais gente que presta do que o que não presta. E aí o entorno do Flávio está traindo Flávio, acionando aliados de Daniel Vorcaro para averiguar a relação entre Flávio, Bolsonaro e o banqueiro. A palavra de Flávio não basta para esses que estão no entorno de Flávio e Bolsonaro? Não basta, tem que procurar aliado de Vorcaro. É isso que essa matéria está dizendo. E aí Ana Paula Henkel, a outra diretora lá, a Paula, olha, inclusive nós já estamos sabendo que o centro do entorno de Flávio Bolsonaro já está reconhecendo o estrago. Vocês têm que tomar muita vergonha na cara, sinceramente. Não é isso, acho que já demorei muito. Qual a sua opinião? O que você tirou de lição disso tudo que aconteceu ontem com Flávio Bolsonaro? Já está preparado para dar razões à sua opinião? Você acha que Flávio é culpado ou não? Deixa nos comentários para mim. Antes de ir embora, eu vou te perguntar. Já aprendeu a ganhar dinheiro pela internet? Tudo que nós passamos ontem foi só o primeiro pontapé do que a esquerda será capaz de fazer unido com esse pessoal intergaláctico. Desde as eleições passadas, nós teremos que lidar com muitos inimigos. Eles são capazes de qualquer coisa, sem nenhum constrangimento, para tirar a família Bolsonaro do jogo,
para poder colocar os centrões fisiológicos que não os incomodam, apesar de tentar afastar a família Bolsonaro, os acusando de fazer farzinho com centrão fisiológico. Tudo pode acontecer, nós temos um longo caminho pela frente, então se prepare. No link que eu deixo na descrição e no comentário fixado, tem 3 aulas gratuitas para você entender melhor do que se trata. Ganhar dinheiro pela internet, se fizer sentido para você, você toma o próximo passo e eu te vejo do outro lado. Do contrário, você continua aqui com a gente todos os dias, a partir das 7 da manhã. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento, se você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix, você pode nos apoiar com qualquer valor e na descrição eu sempre deixo 2 contas bancárias e uma conta no PayPal, para você que nos acompanha de fora do Brasil, e hoje também vai ter a conta na Wise, tá bom? Beijo no coração, encontro com vocês nos comentários. Fui.